Oi, minha gente. Hoje eu estou aqui para falar daquilo que nos move a todos. Eu acho que não tem ninguém aqui que não é movido por esse anseio. Somos movidos por um anseio de plenitude. A nossa alma, ela deseja plenitude. Ela deseja isso. E um estado, né, onde eu possa estar vivendo em contentamento com a vida. Veja se você não anseia por isso. A grande questão é que a gente passa a confundir esse contentamento, né, que poderia também ser chamado de abundância, uma vida abundante. A gente passa a achar que abundância tem a ver com ter muitas coisas, ou que essa plenitude tem a ver com tudo está do jeito que eu queria, tudo está perfeito para mim, no sentido de que a vida não me decepciona em nada. Então, se eu seria perfeito, eu estaria pleno se meu marido não me decepcionasse, né? Não me frustrasse com aquelas coisas que ele faz, com aquelas coisas que ele fala. Né? Estaria pleno para mim se a minha esposa não me frustrasse, se ela me desse mais daquilo que eu espero que ela me dê. Então a gente muitas vezes acredita que a plenitude ou que a abundância ela vai ser sentida apenas quando a vida nos der tudo que a gente queria. E isso é que nos coloca numa corrida desenfreada por ilusões, de achar então que eu só vou poder ficar pleno quando a vida satisfizer essas necessidades. Ou seja, quando eu estiver ganhando mais, aí tudo vai ficar bem. Quando eu tiver ter uma relação onde o afeto me corresponda de uma forma mais profunda, tudo vai ficar bem. Né? Quando eu tiver isso ou aquilo, aí sim a plenitude vai chegar. E aí não chega. Não chega porque esse aqui talvez seja a questão mais difícil da gente realmente internalizar. Não é difícil entender, mas aceitar, internalizar. Que é essa plenitude. Ela não depende do que está acontecendo aqui fora. O contrário. O que está acontecendo aqui fora vai vibrar de uma forma correspondente ao que está acontecendo aqui dentro. Se você pesquisar as pessoas que, por exemplo, que conseguiram uma realização profissional, financeira, que é uma grande questão para muita gente, né? Eu queria estar num lugar financeiramente melhor, mais confortável. As pessoas que conseguiram isso, eu já vi relatos onde elas, realmente, antes dela ter, elas já se sentiam merecedoras daquilo. Elas já se sentiam visualizando aquilo acontecer, não como uma técnica, mas como uma expressão de quem já estava degustando aquela possibilidade dentro dela mesma, né? Onde já estava vibrando com tudo que estava sendo manifestado a cada passo. Ou seja, a plenitude ela não depende daquilo que está acontecendo aqui fora. Quando eu digo isso, não é para a gente se conformar com o que está faltando e achar que a gente tem que ficar feliz com a falta. Né? A gente nunca vai estar pleno, né, sentindo insatisfeito. Ou seja, a nossa insatisfação ela vai sempre ser um motivo de desconforto e de dor. A questão é que essa insatisfação ela nunca vai ser preenchida por coisas que a vida traga de fora. Ela nunca vai ser preenchida por pessoas, por exemplo. Então, uma pessoa que ela está insatisfeita
pode vir uma pessoa muito legal ao lado dela que ela não vai conseguir ficar bem por muito tempo, porque ela não está bem com ela. Uma pessoa que não está bem com ela pode ganhar o dinheiro que for, que isso não vai fazer com que ela se sinta menos só. Todas as relações que esse dinheiro puder atrair para ela não vão ser relações que vão ser suficientes para nutrir a alma dela, né? Então, o que nós estamos dizendo é que isso é um estado interno. E, no fundo, é isso que a focalização vem nos ajudar a desenvolver, que eu fiquei pensando, então, qual é o estado capaz de sustentar a plenitude? Qual é a postura? Se a plenitude não depende daquilo que está acontecendo aqui fora, do que ela depende? Do que a gente precisa para sustentar uma vida plena? E o que eu compreendo hoje é que a sustentação de uma vida plena depende muito mais da nossa abertura ao que está acontecendo agora, sabe? Uma abertura ao que está acontecendo nesse momento. Toda vez que eu estiver aberto a esse momento, significa que eu estou presente. E nesse estado de presença, onde eu me abro para o que está acontecendo agora na minha vida, esse momento, ele vai ser pleno. E nesse estado de plenitude, ele vai sempre estar atraindo novas possibilidades, recheadas de realização e de plenitude. Então, o que vai seguir a essa abertura vai somar. Ao contrário de quando eu estou vivendo algo e reclamando, que seria o outro estado, eu estou vivendo algo, mas querendo estar em outro lugar, reclamando do que está acontecendo, significa que eu estou amaldiçoando a experiência atual. Nesse momento eu perco a plenitude. E é difícil, às vezes, a gente lidar, a gente não vai conseguir, melhor dizendo, a gente não vai conseguir lidar com tudo com aceitação, né? Por exemplo, estava no campeonato de futebol da minha filha. Minha filha, ela joga futebol com 40 meninos, ela tem 9 anos, é uma graça. Ela entrou no meio dos meninos e ela é miudinha, mas ela joga lá. E a gente foi lá no futebol, e quando chegou lá, tinha um troféu, né, para o melhor artilheiro, para a bola de ouro, aquele destaque, jogador destaque do campeonato, para o melhor goleiro e para os campeões, né, para quem ganhasse o torneio. Eram 8 times, aquela meninada correndo para lá e para cá. E teve várias cenas que me chamaram a atenção. Foi uma explosão de alegria e também de tristeza o tempo inteiro. Os meninos que perdiam saíam chorando. Para uma criança, então, isso é sempre mais delicado. Assim, a criança ela não tem muito recurso para lidar com a decepção. A gente tá aqui, né? Quem está buscando aqui esse canal da oficina, quem está buscando o que eu tenho para oferecer, e eu tenho realmente um recurso para oferecer, que é uma escuta diferenciada, né? Que é uma metodologia de trabalho interno, né? Que é a focalização, que a gente está aqui trazendo com o nosso olhar, né? Trazendo uma nova dinâmica para essa escuta, está recebendo recursos. Quem vem fazer a formação aqui conosco, quem vem fazer os nossos grupos, está recebendo recursos para lidar com as experiências de frustração. No fundo, gente, é sobre isso. A gente se perde na vida por não saber lidar com as frustrações. É muito lindo essa possibilidade de estar aberto para a vida e partir daí sentir a plenitude em tudo. E o que impede é justamente o como que eu lido quando eu me sinto frustrado. E ali os meninos
que perdiam começavam a chorar, vários. Aí entrava o pai, consolava. E teve um, inclusive, que eles ganharam, né? Minha filha ganhou o campeonato, foi muito lindo. Foi uma disputa de pênalti no final e o goleiro catou o pênalti, o goleiro do time dela. E eles ganharam, foi uma emoção, uma alegria. Mas na hora da premiação, o juiz definia e ele definiu que o prêmio de melhor goleiro não foi para o goleiro que ganhou o campeonato e catou o último pênalti, mas ele avaliou que durante o campeonato teve um outro goleiro que foi mais destaque, que catou muito mais, então ele deu o prêmio de melhor goleiro para um outro goleiro. E esse menino que tinha ganhado o campeonato, mas não ganhou o prêmio de melhor goleiro, começou a chorar. Os pais vieram acolhendo. Mesma coisa com o artilheiro, né? Os 2 artilheiros ganharam o campeonato. Um fez 10 gols, o outro fez 11 gols. Então um ganhou o prêmio de melhor artilheiro por 1 gol de diferença e o outro que não ganhou, ele ficou triste. Ou seja, ele perdeu ali a plenitude da conquista. Os 2 perderam a plenitude da conquista. Porque houve uma frustração. Eu queria ganhar o campeonato, mas eu também queria ganhar o prêmio de melhor goleiro. Eu queria ganhar o campeonato, mas eu também queria ganhar o prêmio de melhor artilheiro. Então, a gente acha que plenitude é ter que ganhar tudo o tempo inteiro. E nós não sabemos perder. Nós não sabemos lidar com os limites da vida, não sabemos lidar com o não da vida. Esse é que é o grande aprendizado de amadurecimento. É a gente saber que perder não é uma punição, não é uma ruína, uma catástrofe. Né? E quando a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo, principalmente quando a gente olha para trás e vê a nossa trajetória, nós vamos vendo claramente quantas perdas aconteceram que foram ganhos. Né? Quantas situações, outro dia a gente estava num grupo e uma pessoa falou, olha, tem acho que 3 semanas que a minha irmã morreu. E eu falei, puxa, como deve estar doído essa perda. E talvez nesse momento em que está doendo, a gente não consegue ver quantos ganhos também vão estar surgindo dessa experiência. É muito comum isso, quando uma pessoa, né, do sistema, ela se vai, o sistema todo se organiza, e nessa nova organização sistêmica de ter que criar um arranjo para aquela peça que saiu de cena, há muitos ganhos. Muitas pessoas começam a assumir lugares diferentes que são interessantíssimos para ela. Né? Que não tem nada a ver com estar feliz com a morte do outro, tá, gente? Mas é só entendendo que a vida, ela é dinâmica. E que tudo aquilo que acontece, todas as experiências, sejam aquelas que a gente chama de boa ou aquelas que a gente chama de ruim e fica querendo que não aconteça, todas elas nos movem. E é nisso que esse tipo de filosofia, né, do implícito, esse tipo de psicologia que eu estou trazendo aqui, humanista, experiencial, né, que a focalização nos traz, é nisso que a gente acredita. Essa é a sustentação de modelo terapêutico que a gente vai levar para a clínica. Os terapeutas aí que quiserem desenvolver esse olhar. A gente está, inclusive, abrindo uma lista aqui de interesse para a próxima turma de formação, que vai ser agora no começo do ano. Mas é essa a nossa visão, de que o foco aqui não é que tudo tenha que ser do nosso jeito, não é que a gente tenha que ser, né, de uma maneira perfeita para que tudo aconteça, mas o foco é no movimento. Então todo esse modelo de terapia, ele é um modelo de processo, ele é um modelo onde a gente possa perceber que todo movimento, quando o movimento acontece, todo movimento ele está a serviço de um próximo passo de transformação para a nossa vida, que é sempre em direção a uma consciência melhor, a uma realização maior. Então hoje a gente pode perceber, né, que quantas coisas que aconteceram, que num primeiro momento foram mal recebidas por nós, ou seja, foram sentidas como uma enorme frustração para o nosso ego que não queria perder, mas depois
a gente vai reconhecendo que aquilo ali trouxe tantos ganhos, trouxe tantas possibilidades, que na época eu não conseguia ver. Então, quando a gente vai se abrindo para as experiências, a gente também vai recebendo de uma forma menos catastrófica essas decepções, essas frustrações, esses limites. Então, a imaturidade emocional é aquela que não suporta perder. É aquela que não suporta o limite. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir a perda, vai doer. Mas a gente pode ir acolhendo essa dor, a gente pode ir encontrando mais recursos para lidar com isso e se abrir, inclusive, para acolher isso, em vez de criar com isso uma revolta que faça com que eu me feche para a vida. Quando eu aceito, inclusive, a dor de estar frustrado, esse é o substrato da plenitude. É a gente poder acolher tudo. Né? E esse é o exercício que eu não consigo, né, plenamente. Eu nunca consegui ninguém que conhecesse isso plenamente. Mas a gente vai desenvolvendo. E quanto mais isso é possível, mais a gente vai ficando em paz com a vida. As pessoas que eu conheço que vivem mais em paz com elas são pessoas que elas são mais simples, ou seja, elas não têm uma rigidez muito grande em ter que atender a todas as suas exigências de que a vida seja do jeito delas, porque na simplicidade delas, elas já são capazes de desenvolver uma humildade, uma aceitação às limitações que a vida traz. Né? Ou seja, eu consigo não brigar com a vida. Né? Porque essa pessoa não acha mais que a vida tenha que correspondê-la em tudo. Então, nos momentos em que a vida corresponde é muito bom, mas no momento em que a vida não corresponde, né, eu não vou estragar meu dia. Né? Tem gente que estraga o dia porque o time perdeu. Essa pessoa ela já não está mais apaixonada em ter que ganhar o tempo inteiro para ser feliz. Então é um estado mais pleno nesse sentido, onde eu fico, né, com uma receptividade ao que é. Vocês entendem? Isso é um desenvolvimento. Isso é um exercício. Ou seja, eu só vou conseguir de fato criar essa abertura ao que é a realidade, a vida como ela é, né, que é a base para uma vida mais plena. Eu só vou conseguir criar essa abertura não é me forçando a ficar feliz com aquilo que eu não estou feliz, mas é desenvolvendo um acolhimento, uma aceitação a cada dor, a cada experiência de frustração, de dor que eu possa estar vivendo diante, né, desses limites da vida. Então é esse o caminho. Eu acho que não importa o método que você siga, a religião que você siga, o caminho espiritual que você siga. Esse é o caminho. Se a gente for dentro do budismo, dentro do cristianismo, nós vamos encontrar, né, esses princípios ali com outros conceitos. A grande diferença, que para mim é um diferencial desse caminho que eu estou apresentando para vocês, né, que não foi eu que criei, a diferença é que eu apresento ele com a minha sensibilidade, com o meu olhar, com o meu afeto, de quem está nesse exercício há muitos anos, né, há mais de 25 anos, que eu estou me, né, exercitando e aprofundando nesse olhar. A diferença é que esse caminho ele tem um método que nos ajuda a fazer esse trabalho interno. E esse método, ele chama focalização, e eu tenho um jeito de apresentá-lo. E esse método, ele traz uma característica que vai, para mim, mudou a minha forma de lidar com esses desafios, que é poder incluir o corpo,
né? Que é ter o corpo, as sensações corporais e o manejo da escuta das sensações como forma, como processo, né? Ou seja, o que nós precisamos mesmo é processar as experiências. As experiências que não são processadas, elas seguem, né, na nossa vida como uma tensão no corpo, elas seguem na nossa vida como é como se fosse um tumor energético de algo que não, né, que não está fluindo, né, que começa a ficar uma energia parada. E toda energia parada ela vai desgastar o nosso organismo, o nosso emocional. Então todo o trabalho, como eu disse, é pôr em movimento, é criar processos para que possa trazer de volta o movimento de tudo aquilo que se interrompeu. Então todo o luto que não foi processado, ele vira uma experiência interrompida. Tem gente que vai processar um luto anos depois da perda, porque é tão insuportável chegar perto daquilo, naquele momento, que a pessoa dissocia. E ela vive o luto como se aquilo não tivesse afetado ela muito, mas na verdade afetou em níveis tão difíceis que ela nem se permitiu chegar perto. E só depois de alguns anos é que ela vai conseguir tocar e se permitir sentir a dor da perda. E o luto não é só de perder pessoas, né? Nós vivemos lutos e vários tipos de lutos o tempo todo. Quando a gente vive experiências de perdas significativas, né? Então essa é uma grande arte na nossa vida, saber perder, e entender isso não vai ser suficiente, nós vamos precisar processar as experiências dolorosas de perder. E para isso, a focalização tem um método. Para isso aqui, na Oficina da Alma eu apresento um método, que quando a gente fala focalização parece que é tudo igual, mas cada um tem um jeito de apresentar isso, e talvez a minha forma seja algo que você se identifica, e assim vai ser mais fácil. Igual matemática. Matemática é tudo igual? O número é igual, tá ali, tem que fazer aquilo. Mas a forma de apresentar a matemática pode te fascinar ou pode te dar ódio mortal. Eu tinha muita dificuldade com a matemática. Assim com tudo, não é? Então, aqui tem um jeito de apresentar esse caminho, mas é essa o nosso norte, é esse o nosso norte. Processar. E processar não vai ser possível só intelectualmente, só entendendo sobre. Nós vamos precisar viver, sentir, corporificar essas experiências, né? E aqui então nós temos um caminho muito claro, muito lúcido. Se você está me conhecendo agora, meu nome é Matheus Cautiero, eu sou psicólogo e estamos aqui, né, anunciando esse caminho há muito tempo. Um caminho que para mim ele cria uma conexão entre psicologia e espiritualidade. Não sei, eu não precisei trazer nenhum formato religioso, mas se você reparar, dentro do que eu trouxe hoje, os princípios que eu trouxe aqui, eles são profundamente espirituais, né? Porque eles vão estar transcendendo o tempo inteiro essa nossa visão limitada, né, de ego que a gente criou para poder nos definir quem somos e para poder definir o que é a vida, o que tem que ser a vida. Então esse processo sentido, toda vez que a gente consegue processar, nós vamos estar sempre recebendo uma nova visão da vida, uma visão, né, mais panorâmica, uma visão mais preenchida. Então cada passo é uma celebração. Se essas palavras te ajudaram a dar algum passo aí dentro, eu já fico feliz e gostaria muito de saber. Então, se você deixar aqui no comentário, eu vou ler e te responder assim que possível. Até a próxima.